1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Amém? Aquele que não achou, fala assim: espera por mim. Fala o seguinte: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Vamos ler todos juntos o verso 30 e 31 do texto que nós acabamos de ler. 1, 2, 3. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa é uma ação de Deus para com a vida do homem. E o homem que reconhece a ação redentiva de Deus na sua vida, ele procura viver em santificação. E mesmo quando o homem erra, ele procura viver debaixo da justiça de Deus, crendo que Deus é capaz de aplicar a redenção à sua vida. Deus nos salvou, Deus nos justificou, e Ele espera que cada um de nós a cada dia venhamos nos arrepender dos nossos pecados e experimentarmos cada vez mais da sua redenção, porque como no texto que nós lemos do Salmo 80, Deus está sempre disposto a restaurar o seu povo. E é com muita alegria e reconhecendo a graça do Senhor e a sua justiça, a sua justificação e a sua redenção aplicando na nossa vida, que o conselho dessa igreja, juntamente com a amada igreja, recebe por restauração o nosso irmão Perkins Scarturtio. Nós queremos convidá-lo aqui à frente para a gente estar orando por ele e dizer que o irmão foi alguém que compreendeu a palavra de Deus, segundo está escrito em Hebreus, onde mostra que aqueles a quem Deus disciplina, Deus faz isso com um ato de amor. E para muitos a disciplina de início não parece algo bom, mas depois ele vai ter a compreensão exata. E o nosso irmão foi alguém que entendeu o processo de disciplina do conselho, reconhecer que o conselho estava fazendo isso por amor, e se manteve frequente nas atividades da igreja, até intensificou um pouquinho mais a sua frequência, procurou a cada dia estar diante do Senhor, e hoje é com muita alegria que nós o recebemos. Queria convidar o presbítero Márcio para estar assim orando pelo nosso irmão Perkins Scarturtio. Santo Deus, querido Pai, nos alegramos nesta manhã, podermos estar na Tua casa, podermos cultuar ao Senhor e podermos desfrutar da Tua doce presença. Nossa alegria se estende, ó Pai, neste momento onde o nosso irmão Perkins entendeu que
era necessário aquele momento de disciplina, continuou nos caminhos do Senhor, se arrependeu, buscou a sua restauração, e nesta manhã nós nos alegramos em recebê-lo de volta. Que o Senhor continue o abençoando a cada dia, que o Senhor continue firmando os seus passos, que Ele possa, meu Deus, mostrar à sociedade, às pessoas que estão vendo, que Ele está restaurado, que Ele foi renovado, que o Senhor possa, a cada dia, meu Deus, usando da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a vida dele, e a partir desse momento, que ele possa, meu Deus, caminhar com o Senhor, que ele possa dar frutos, que ele venha, meu Deus, mostrar às pessoas que é um servo do Senhor. Muito obrigado por esta manhã. É com ações de graça que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que nos quebranta, principalmente o mais duro coração, é o amor de Deus. O ser humano, ou ele já experimentou de um quebrantamento do Senhor, ou ele precisa experimentar de um quebrantamento do Senhor. E eu convido aqueles que já experimentaram e aqueles que precisam experimentar o quebrantamento do Senhor a colocar-se de pé e entoarmos esse cântico, quebrantado por seu amor. E enquanto cantamos, eu queria que você, na segunda vez que fôssemos cantar, ou na segunda parte, você aproveitasse para vir trazer os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. A igreja declara: pela o seu amor. Você pode fazer uma oração de gratidão ao Senhor? Agradeça a Deus pela graça dele em nossas vidas. Agradeça a Ele por Ele ter nos reconciliado consigo mesmo. Agradeça a Deus porque eu e você estávamos condenados e não estamos mais, porque fomos reconciliados por Deus. A reconciliação com Deus é uma graça dele para conosco. A reconciliação do Senhor é uma necessidade nossa. A pregação da reconciliação dos pecadores a Cristo é um dever da igreja. Por isso agradeça a Deus pela reconciliação. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Ó Deus, quebranta cada dia, Deus, o nosso coração, para entendermos, ó Deus, da necessidade que temos de sermos quebrantados. Mas o que vai, ó Deus, quebrantar, ó Deus, o coração do homem pecador é ele entender tão grande amor, ó Deus, que foi demonstrado na cruz do Calvário por nós. E somente, ó Deus, o teu amor é quem pode nos quebrantar, nos constrangendo, ó Deus, diante daquilo que nós somos e diante daquilo que o Senhor pode fazer. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Agradecemos a Deus pela tua bondade que se revela a nós de várias maneiras. E uma delas, ó Deus, é providenciando o alimento, o sustento, ó Deus, para cada um de nós. E nós sabemos, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor tem nos sustentado. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor providenciou, ó Deus, para nós. E com forma de reconhecimento de que tudo vem do Senhor, de que tudo é teu, de que tudo pertence a Ti, nós devolvemos a Deus parte daquilo que nos é dado. Por isso nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas e pedimos ao Senhor que o Senhor continue suprindo, abençoando a Deus cada um dos irmãos. Mas também, Senhor, nós pedimos dar-nos um coração grato para reconhecer tudo que o Senhor tem feito por nós, toda a provisão Tua para conosco, devolvendo aquilo que lhe é devido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos? Nesse momento nós teremos uma participação especial com um cântico formado pelo grupo com Dona Laudice, Sirene, Eva, Irmã Lu. Elas estarão fazendo a participação especial nesse momento.
como um firmamento alta e sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma o pecador falaz. Ele anda meu fardo, gozo de Deus no agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como um firmamento, alta e sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por ela perdoado, boa mansão real, bênção com piedade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como um firmamento, alta e sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Falei com as irmãs ali que quando eu crescer eu quero cantar desse jeito. Quero convidar o presbítero Léo para estar assim orando pelo reverendo Clóvis, que vai estar assim trazendo a palavra de Deus nessa noite. É nessa manhã, né? Nós vamos estar orando pelo pastor Clóvis, mensageiro dessa manhã. O Senhor vai estar orando pelo pastor Clóvis. E orando também, agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes. Tem algum aniversariante aqui da semana ou do dia? Vem aqui à frente. A gente está orando com você e por você. Se alguém faz aniversário amanhã, pode vir também, que está mais perto do que para o outro domingo. Não tem ninguém? Eu não ouvi alguns nomes no boletim. Então nós vamos orar. Apareceu. Aê, Guaté. Tem o nosso irmão ali também. Nossa irmã. Muito bem. A oração vai ser de graça, gente. Fique tranquilo. É o presente de vocês de aniversário. Presbítero Léo, o senhor vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pela oferta, pela vida dos aniversariantes e também pelo pastor, que é o mensageiro da noite. O presbítero Lorivan também. Deus amado, nessa manhã de hoje, nós nos alegramos poder estar na tua casa,
juntamente, ó Deus, para render louvores, render graça ao Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta manhã tão maravilhosa, por essa graça tão maravilhosa derramada sobre nossas vidas, Senhor. É essa graça do Senhor que nos basta, essa graça que nos fortalece, essa graça que a cada dia, Senhor, nos acompanha para nos fortalecer a nossa caminhada. Pai, queremos agradecer ao Senhor nesta manhã de hoje, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Que o Senhor, meu Deus, esteja assim abençoando o teu povo cada dia, a ter, meu Deus, um coração fiel ao Senhor, cada dia trazendo à casa do Senhor os dízimos, as ofertas, para que, meu Deus, a casa do Senhor seja mantida e o Senhor supra toda a necessidade do teu povo, aqueles que porventura não têm a condição, o recurso para dizimar, mas que tu possa, Deus, estar assim, meu Deus, abençoando, abrindo porta, lhe concedendo, Pai, também essa graça maravilhosa na vida deles. Ó Pai querido, também nós queremos agradecer ao Senhor pela vida daqueles que estão aniversariando hoje. Pedimos, ó Deus, que tu possa a cada dia estar assim, meu Pai, abençoando a vida deles, eles fortalecendo na caminhada, porque, meu Deus, esta caminhada nós sabemos que é uma caminhada longa, e nós precisamos verdadeiramente dessa graça maravilhosa em nossas vidas, para que nós possamos, meu Pai, a cada dia estar na presença do Senhor, glorificando. E assim eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor privilegiou, está, meu Pai, completando, meu Pai, mais uma data tão especial nas suas vidas, para as suas famílias e também para nós, como igreja do Senhor. Nos alegramos junto com este momento, Pai, na vida deles. E assim te pedimos, ó Deus, também que tu possa estar abençoando o teu servo que vai ministrar a palavra nesta manhã, que ele receba do Senhor também esta graça maravilhosa sobre a sua vida, que a cada dia ele seja cheio da unção do teu Espírito, Deus, que ele possa a cada dia transmitir essas boas novas, Senhor, para nós, para que nós possamos a cada dia, meu Pai, sejamos, meu Pai, cada dia mais edificados na tua palavra e firmados nela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, usa de uma maneira especial, usa, meu Deus, e fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os aniversariantes e cubra com sua graça. As crianças vão sair? Então as crianças poderão sair nesse momento. A graça e a paz do Senhor Jesus. As crianças já estão saindo, mas é um aviso que diz respeito à programação com as crianças no próximo domingo, próximo sábado e domingo. Elas já estão bem informadas, mas nós vamos passar essa informação para os pais. Convidar o reverendo Reinaldo a tomar assento conosco aqui à frente. Os irmãos providenciam a cadeira para o reverendo. Venha para cá. É uma alegria tê-lo conosco, né? Está aí integrado com a gente no trabalho. Ele está ali, parece que é dizendo que quer ficar ali. Você fica à vontade. De qualquer forma, a alegria dessa comunhão juntos. Falando então, irmãos, da programação do próximo final de semana, as crianças da nossa igreja têm o privilégio de receberem instruções e despertamento quanto a missões, trabalho missionário. Não sei quantos estiveram atentos, mas durante o mês de setembro, alguns domingos as crianças não estavam aqui, porque estavam evangelizando aqui na Feitosa e também na Descoberta. Isso é plantando uma semente missionária, ensinando as crianças a terem um coração comprometido com a evangelização e missões. E é de grande importância não só para o presente, mas para a continuidade da igreja. Uma nova geração
que entenda o que é e qual é a missão da igreja, que é a missão de Deus para a igreja. Então, as irmãs de coordenação do departamento infantil da nossa igreja estão empenhadas, é uma programação anual, faz parte do calendário oficial da igreja, esta agenda da conferência missionária, dias 7 e 8, crianças de 5 a 12 anos. Um pedido, orientação e pedido aos pais: cuidem de encaminhar, trazer os seus filhos à conferência missionária no próximo sábado. Começa às 8 horas da manhã, eles ficam aqui na área da igreja durante o dia, até às 17 horas. Sábado, das 8 da manhã até às 17 horas. Aqui eles recebem instrução, ensino, tem momentos de brincadeira, tem o almoço, não é? A comunhão e confraternização juntos. Então, alguns departamentos da igreja apoiam para que essa programação aconteça. Como, por exemplo, as irmãs da SAF estão também juntas com as irmãs do departamento infantil nessa programação. E no domingo, encerra começando das 8h50 e termina às 11h30, horário normal de encerramento dos trabalhos aqui da igreja. Mas no domingo pela manhã as crianças estarão participando, entregando os cofrinhos da oferta missionária. Gostaria de pedir aos pais atenção para esta programação. Não deixe o seu filho disperso. A mocidade, a UPA e Mocidade, Federação de Jovens, né, e de Adolescentes, tem uma programação uma boa programação de integração e de comunhão entre os jovens e adolescentes. Aconteceu no final de semana agora, né, sexta, sábado, e vai encerrar no próximo sábado. No entanto, é importante que os pais fiquem cientes. O evento esportivo, a Olimpíada, é para adolescentes e jovens. As crianças, a programação das crianças vai ser aqui na igreja. Estou falando isso para não ter aquela dificuldade de, às vezes, o dinamismo do esporte. As crianças podem achar que a programação é lá, não é aqui. Então, todas as crianças não têm concorrência para esse evento, para as crianças, é especial, tá bom? Para os outros que não estão envolvidos, né, o trabalho da federação, um trabalho bom de integração dos jovens e adolescentes, podem participar. Mas as crianças é aqui na igreja, das 8 da manhã às 17, um evento especial, preparado com muito carinho pelas irmãs do departamento, irmãs e irmãos, né, do departamento infantil. Hoje à noite é o dia da nossa oferta missionária. Não esqueça, traga a sua oferta. Teve uma adolescente que não estava acostumada com o dia da oferta missionária e ela ficou impressionada porque disse: o tanto de gente que foi para frente no dia da oferta missionária. Muita gente foi entregar hoje a oferta. Eu digo, não, é porque é o dia da oferta missionária. Mas não foi muita gente, não. Foi um número bom, mas pode ser muita gente, porque ficou muita gente sentada na igreja. Vai ser bom mesmo é no dia que, quando for a hora da entrega da oferta missionária, ninguém fica sentado, mas que todos se levantem para entregar, porque entende que alguém que está lá do outro lado do mundo, que está longe da sua casa, da sua família, e que dedicou sua vida a uma causa, merece a honra não só das orações, mas também do apoio da igreja. Por isso, irmão, conforme Deus propôs no seu coração, é o que a Bíblia diz, com liberalidade, com amor, lembre da oferta missionária hoje à noite e faça com alegria.
Tudo isso a Bíblia diz. É dessa forma que a gente deve fazer. Ok? Então a programação do departamento infantil, muito importante. Hoje a oferta missionária. E os irmãos também têm no boletim, dentre os avisos, tem aí para o dia, tem toda a programação do mês de outubro, mas eu quero destacar, lembrando que hoje é dia da plenária da SAF, né? Bom lembrar, hoje é a plenária da SAF às 15h30, não é isso? 15h30, o horário. 16 horas, às 16 horas, reunião plenária da SAF, todas as irmãs convocadas para o dever da reunião plenária da SAF hoje à tarde. E eu quero destacar este congresso, o cristão e a política, que acontecerá nos dias 26 a 28 do 10. 26 a 28 de outubro, por eleitor Reverendo Paulo Brasil. É uma realização do presbitério de João Dourado. A programação acontecerá na Igreja Presbiteriana Betel e o encerramento aqui na nossa igreja no sábado à noite. Esse é um evento que eu considero de grande importância, eu queria desafiar. Estou dedicando o tempo porque é de grande importância e eu quero desafiar e encorajar pais, líderes da igreja, pais, professores, educadores em geral, né? E toda a igreja participar desse evento, porque o tema, o cristão e a política, vai ser tratado dentro de uma perspectiva que talvez a gente não tenha alcançado até hoje, que é o combate a um negócio chamado marxismo cultural, que tem tudo a ver com aquilo que a sociedade está enfrentando nos nossos dias, e vocês vão ouvir lá. Mas eu quero incentivar, porque os meios acadêmicos estão impregnados dessa, não só filosofia, mas desta ideologia. Você vai ouvir lá sobre ideologia de gênero, etc. Então é uma oportunidade para a igreja se informar e se formar uma mentalidade cristã nesses dias difíceis, tá bom? O que eu vou falar hoje também tem a ver com isso, os irmãos vão entender, mas é o incentivo para que todos participem. E aí o dia do evangélico também, que vai ter a programação, dia 31, depois a gente vai informando mais os irmãos sobre essas programações. Vamos ao momento da palavra, depois nós vamos ter a participação do coral e a celebração da Santa Ceia. O que eu vou falar agora de manhã, pela manhã, não termina agora pela manhã. Eu vou falar agora pela manhã e o tema relacionado com a família vai continuar à noite. Efésios capítulo 5. Leiam comigo o versículo 21, todos juntos, depois eu dou sequência à leitura. Versículo 21, Efésios 5, 21. Vamos lá? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos de novo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Todos juntos, versículo de número 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos ler também versículos 1, capítulo 6, versículo 1, até o versículo de número 4. Eu vou fazer a leitura assim. Os menores, crianças, não tem muitas aqui, mas adolescentes e jovens, vamos fazer assim que fica melhor. Adolescentes e jovens, aí não vou dizer a idade do jovem, você quem vai medir. Adolescentes e jovens, leiam até o versículo 3, ok? Vou pedir o jovem Rosentino para começar aí, a puxar a leitura aí, pastor Rosentino. Ok, eu não ouvi os jovens lendo, adolescentes e jovens, pastor. Vou botar o microfone para você puxar, para depois a gente ouvir as vozes de todos, né? Vamos lá, mais uma vez. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Muito bem, melhorou, graças a Deus. Os pais, vamos ler juntos. Pais e mães, versículo 4, todos juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora todos juntos, versículo 5 até o versículo 9, de 5 a 9, vamos lá, todos juntos. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então preste bem atenção. Nós vamos tratar hoje da relação marido e mulher, deveres, a mutualidade dos deveres. À noite, vamos tratar da mutualidade do dever pais e filhos. E no próximo domingo,
patrões e empregados, deveres de empregadores e de empregados, conforme a Bíblia. E em todo esse contexto, a gente não deve se esquecer de Efésios 5,18, porque tudo isso só é possível para quem entende o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Certo? Então, dei aí o esboço dos assuntos que serão tratados nas nossas próximas mensagens, reflexões. Nesse texto de hoje, que a gente já começou a estudar, nós já ouvimos inclusive no domingo à noite sobre o assunto, mas eu comecei do versículo 21 para relembrar aos irmãos que não estão acompanhando o estudo que o assunto o 21 é uma transição, é o versículo de ligação do que vinha sendo dito antes com o que vai ser dito, ou que está sendo dito a partir do versículo de número 21, e nessa sequência, conforme lemos nesta manhã. Algumas considerações que eu quero fazer preliminarmente, elas são importantes para nos colocar dentro do texto, tá certo? Com essas considerações preliminares, às vezes não vai precisar mais de muita ênfase, quando a gente ouvir lá na frente, a gente já vai entender um pouquinho como que isso é importante, tá certo? Então, vamos lá. O que está acontecendo, irmãos? Irmãos, vocês oram por mim, porque eu acho impressionante isso. Todo dia, na hora que eu começo a pregar, esses pombos aparecem. Eu já vejo os irmãos dispersando, olhando para cima. A gente fechou aqui. Desse lado aqui não tem nenhum não, né? Tá bom, graças a Deus que está adiantando, que a gente tem que fazer o trabalho logo do templo. Não tem jeito. Mas eles vão ficar aqui do lado dos presbíteros, tá bom? Você não se preocupa não, porque se cair alguma coisa é com os presbíteros aqui. Então, vamos concentrar aqui. Tá certo? Tomara que eles fiquem quietos ali, porque agora não dá para tirar. Mandar sempre preparar um badog aí. Vamos lá, irmãos. A família é a mais antiga das instituições humanas, de todas as instituições, também a mais importante em todas as culturas, em todas as épocas. E via de regra, a estrutura familiar é esta que lemos aqui. É uma relação de marido e mulher, pais, mães, filhos, e nas estruturas mais antigas existiam também os escravos. Por isso que quando a gente vê a leitura aqui de pais, de filhos, né, e de servos, a gente tem que entender que na cultura da época os escravos também eram considerados como propriedade da família, né? E quando o apóstolo Paulo está escrevendo, dentro de um contexto do Império Romano, onde o sistema social era a escravidão. Então havia escravos e senhores. E dentro da estrutura familiar, além dos pais e dos filhos, muitas vezes também estava incluído os escravos. Isso não só da época, mas até nas nossas histórias mais recentes. Sempre que a gente conta a história, ou ouve da história de João Dourado, diz assim: tinha o escravo do coronel João Dourado. Então, é uma coisa da cultura mais antiga, né, dentro dessa visão da família patriarcal. Uma outra consideração importante é o sentido de submissão. É bem verdade que em muitas culturas e em muitos momentos históricos, de fato, as mulheres foram e ainda são maltratadas, às vezes discriminadas, excluídas da sociedade e também considerada como
mera subserviente dos homens. Assim como também em muitas culturas os filhos sofrem maus tratos, são tratados de forma violenta, assim como também empregados são privados dos seus direitos e oprimidos como se fossem escravos. Isto se repete ao longo da história humana nas diferentes culturas e de diferentes formas. Mas isso é, por exemplo, um dos estigmas da história da nossa nação. É uma realidade nossa. Ainda hoje, a gente ouve aqui e ali acolá reportagens e denúncias destas tristes realidades. Também lamentamos o fato de que, em muitos momentos críticos da história, a igreja não se portou como igreja de Cristo e coluna e baluarte da verdade revelada nas Escrituras, mas muitas vezes com a cumplicidade diante da discriminação, diante da opressão, da desigualdade social. E a gente, quando olha para Jesus, é maravilhoso a história de Cristo, porque Ele é exemplo e inspiração para nós em todos os momentos. E o estudo da vida de Jesus nos mostra isso. O Cristo que, numa cultura de discriminação, de opressão, Ele valorizou a mulher, Ele cuidou de uma forma diferenciada das crianças, Ele tratou o ser humano com dignidade. Mas nem sempre tem sido assim na história da igreja. Uma outra consideração preliminar, que eu considero das mais importantes para o nosso contexto, os nossos dias. Não podemos ignorar os desígnios, os planos muito bem elaborados deste chamado marxismo cultural que eu mencionei inicialmente, e a sua influência na nossa sociedade nesses dias. Por que eu estou dizendo isso? Para a visão marxista, o problema está na opressão capitalista. Então tem que haver uma luta de classes, onde se conquiste a igualdade. É a filosofia do antigo comunismo, que hoje se chama socialismo, mudou a palavra, mas os ideais continuam presentes. E essa visão marxista da sociedade, ela afirma que a desigualdade tem como principal foco a família. A origem da desigualdade social está na família. O marxismo diz que a instituição familiar é perversa. Por que perversa? Porque existe um macho que governa a mulher, ou as mulheres, que governa e que trata os filhos e as mulheres e pessoas debaixo do seu governo como objetos, como coisas, e não como pessoas. Então, para o marxismo, existia numa sociedade primitiva, ou existiu uma sociedade primitiva, onde não havia diferença entre sexos. E o sexo era uma prática comum na sociedade, onde o pai não era conhecido, mas os filhos eram filhos da mãe. Só a mãe é quem sabia quem era filho, porque a prática sexual era comum na sociedade. Portanto, era primariamente ou primitivamente uma sociedade matriarcal, porque a mãe tinha mais importância. Porque o filho era filho conhecido como o filho tão somente da mãe e não do pai. Então, o que ensina o marxismo? É preciso desconstruir a família.
A família é perversa, o sistema familiar é opressor, o homem passou a dominar por causa da família e transformou a mulher na sua propriedade. Então a origem da desigualdade social está exatamente aí. Nesses poderes estabelecidos, ou nesses deveres estabelecidos para o homem e para a mulher, está a origem da desigualdade social. E o comunismo, o marxismo, que tentou, através da luta e das armas, alcançar igualdade na sociedade, ou uma sociedade onde todos fossem iguais, não teve bom êxito. Então eles trabalharam a seguinte ideia: vamos baixar as armas, não vai ser pela luta, não vai ser pela guerra, não vai ser pelo poder das armas, mas vai ser pelo poder da educação. Vamos influenciar a cultura social através da educação. Vamos para as universidades, vamos formar os professores, vamos inculcar na sociedade cultural ou nos grandes intelectuais a visão marxista da vida. E assim a gente vai destruir os valores da família, desconstruir a família, e a sociedade vai ser resgatada à sua origem, onde todos são iguais. Não existe dominação nem dominados. Então, de acordo com esta filosofia ou esta ideologia, a família tradicional tem que ser destruída, porque enquanto existir um sistema de família, de homem, mulher, filhos, onde existe a autoridade de um sobre o outro, a sociedade nunca vai ser igual. Aí, irmãos, a gente fica ouvindo o Fantástico, alguns lamentavelmente ficam assistindo a novela, a ideologia de gênero, o desgraçado mentiroso que diz que engravidou, para inculcar. O presbítero João Carlos estão tentando inculcar na mente das nossas crianças que até homem engravida. Homem pode se transformar num trans e pode até gerar filhos. Irmãos, isso não está acontecendo por acaso. Isso é um projeto, isso é um plano arquitetado ao longo da história para desconstruir a sociedade, para desconstruir a estrutura familiar, para inculcar na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, de que que gênero é uma questão de escolha, que ninguém nasce homem ou nasce mulher, mas que se escolhe exatamente para que se inculca a ideia de que cada um escolhe aquilo que quer ser. E para isso, vamos tomar as crianças das famílias o mais cedo possível. Vamos construir escolas integrais. Vamos tirar as crianças de 1, 2 anos do ambiente familiar para ir para o Estado, porque se o Estado construir os valores de formação dessas crianças, eles vão entender que não existe homem, não existe mulher, não existe dominação, não existe autoridade, mas que todos são iguais. Então desmancha tudo para se começar uma nova sociedade, porque a sociedade não tem jeito enquanto existir família. A gente precisa acordar, irmão, porque esta é a realidade, esta é a propagação. É isso que estão dizendo nas universidades, é isso que está sendo propagado nas redes sociais, nos programas de televisão. É isso que está sendo defendido por grandes organizações internacionais. É isso que conta com apoio, inclusive da ONU. Então a igreja não pode dormir, porque a realidade é trágica, é dura, é difícil. Então, essas considerações preliminares, elas são importantes. E a última
é que os maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados, de acordo com esse padrão que a gente está vendo aqui, têm dignidade como criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não concordamos com essas filosofias e com essas ideologias, mas nós nos rendemos à revelação. Para nós, o padrão é o revelado. Não é o padrão humanista, não é o padrão socialista, não é o padrão cultural que a sociedade queira impor, é o padrão da palavra de Deus. E aqui a gente vê nessa palavra papéis diferentes. Aqueles que ocupam posição de liderança, ocupam não porque são superiores sobre os demais, mas porque recebem de Deus autoridade para exercê-la. Cabe àqueles que estão debaixo desta autoridade o reconhecimento, a submissão e a obediência a estes princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. O teólogo Don Stott, ele diz assim: à luz dos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, podemos afirmar confiantemente e repetir pelo menos 3 verdades relevantes. Primeiro, a dignidade da condição da mulher, da criança e do servo. Mulher, criança, servo têm a mesma dignidade que todos os seres humanos. Em segundo lugar, a igualdade diante de Deus de todos os seres humanos, independente da raça, da posição, da classe, da cultura, do sexo e da idade, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos têm dignidade perante Deus. Terceiro, ele destaca a unidade ainda mais profunda de todos os seguidores de Cristo, como membros em comum da família de Deus e do corpo de Cristo. Nós vivemos debaixo de uma unidade. Nós vivemos debaixo da mesma autoridade, que é a autoridade de Deus. Então, o princípio da submissão mútua é muito importante. Nós estamos submissos uns aos outros. Não há superiores e servos, mas nós servimos uns aos outros, porque Deus nos ensina assim. Nós somos iguais perante Deus. E por fim, é somente quando essas verdades estão firmemente conservadas em primeiro plano na nossa mente, que nós estamos preparados ou prontos para considerar o ensino sobre os deveres domésticos. Então, se a gente não tiver realmente a compreensão da revelação de Deus, a gente também não vai aceitar aquilo que a Bíblia está dizendo. E às vezes vai fazer como uma irmã. Uma certa feita eu estava pregando um sermão, fazendo um estudo, aliás, sobre Efésios 5, com tanta empolgação, mas a irmã brabinha, furiosa, levantou lá e disse assim: pastor, isso aí não existe não acredito nisso aí não. A irmã crente. Eu não acredito nisso. A Bíblia é um livro machista. A Bíblia é um livro machista. Esse ideal que tem aí de marido, amai vossas mulheres e tal, isso não existe. Certamente essa irmã carregava consigo algumas frustrações. E às vezes essa é a razão porque nós reagimos com tanta veemência aos princípios de autoridade que existem dentro da igreja e dentro da sociedade. As nossas frustrações e também a nossa própria natureza carnal que reage quando se fala de estar debaixo de governo e estar debaixo de autoridade. Mas então, irmãos, praticamente já coloquei os irmãos aí dentro do contexto ou dos contextos. Já ouvimos qual é o dever da esposa, que está resumido aí numa palavra. Qual é a palavra? Submissão. As mulheres
sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Ao seu próprio marido, como ao Senhor. Está dizendo que a mulher, para ser submissa, não é a todo homem, mas ao seu marido. Ela deve se submeter, reconhecer a autoridade. Embora todos nós sejamos iguais diante de Deus, toda a sociedade tem a sua estrutura para funcionar. Ou funciona dentro de uma estrutura onde há autoridade, governo, ou vira anarquia, como nós estamos vivendo agora na nossa nação. Bagunça, caos completo. Então Deus estabeleceu, porque Ele é sábio, porque Ele é Senhor, princípios onde existe uma mutualidade de deveres dentro da relação conjugal e da relação familiar. E aqui está escrito que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Essa mesma verdade está dita em Colossenses, dá uma olhadinha lá. Essa mesma verdade está dita em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Vocês podem acompanhar aí, Colossenses 3, versículo 18, diz o quê? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui diz como ao Senhor. Como convém para mulheres crentes que têm Jesus Cristo como Senhor. Depois, se você ir lá para 1 Pedro 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, não é só o ensino do apóstolo Paulo, mas é também o ensino do apóstolo Pedro, que diz o quê? Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, mulher, para ganhar marido, não precisa conversar demais, ficar enchendo, botar o marido para pipocar, de raiva, querer obrigar a ser crente, obrigar a vir para a igreja, criticar de todo lado. Então, às vezes o marido pede socorro até aos pastores. Pastor, dá um jeito aí. Tem marido que volta para casa com alegria quando conversa com o pastor, né? Porque descobre que de alguma forma o pastor é um aliado dele, quando tem que ser, mesmo ele não sendo da igreja, aí ele fica alegre, né? Mas nada contra as mulheres, é apenas a ênfase no princípio de que devemos ter sabedoria como esposas, e eu não vou prolongar mais, porque já foi falado sobre isso. Mas, para a alegria das mulheres também, eu vou saltando aqui, que no meu esboço eu tenho muita coisa aqui sobre esse tópico, mas eu quero falar sobre ênfase, com mais ênfase um pouco sobre o dever do marido. O reverendo Augusto, ele faz uma consideração interessante, numérica, de que para falar dos deveres da mulher nesse texto, o apóstolo Paulo usou apenas um texto onde contém 3 versículos. E para falar dos deveres do homem, são 9 versículos. Conclusão: de quem é a maior responsabilidade? Então, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Isso traz alívio para as mulheres, porque a Bíblia não está falando sobre subserviência, sobre a cultura da dominação opressora, comum na antiga Grécia, comum em Roma, comum também no judaísmo, mas está falando sobre princípios. E aí o que a palavra vai dizer sobre o dever dos homens? O marido deve amar a sua esposa da mais elevada forma de amor. Marido, amai as vossas mulheres, que é a palavra ágape, que não é apenas ter afeição, gostar,
Aqui não é apenas uma referência ao amor romântico. Mas como é que o marido deve amar a mulher? Nós já vimos no texto que o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, a referência da liderança do marido, como ele vai liderar a sua família, é Cristo. Ele deve governar o seu lar, ele deve exercer a autoridade dentro da sua família, como Cristo exerce a autoridade sobre a igreja. Então, não é um despotismo, não é autoritarismo, não é uma autoridade autocrática e nem tampouco democrática, mas é uma autoridade debaixo da autoridade da palavra de Deus. Como é que o marido então deve amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Eu vou perguntar a vocês, a igreja toda vai responder. Como é que o marido deve amar a sua esposa? Pronto, o padrão é esse. Como é que a mulher deve se submeter ao marido? Como a igreja se submete a Cristo. Como o marido deve exercer a autoridade no lar, como Cristo exerce a autoridade sobre a igreja. Como o marido deve amar a esposa, como Cristo amou e ama a sua igreja. Vamos ver o que é que Cristo fez pela igreja? O que é que o marido tem que fazer pela esposa? Então vamos lá, primeiro lugar, o que é que Cristo fez pela igreja? O texto diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou perguntar, vocês repetem, o que é que Cristo fez pela igreja? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o padrão do amor. Um amor sacrificial, um amor altruísta, não é um amor autoprotetor, não é um amor egoísta, não é um amor que exige os seus direitos, que reivindica a sua autoridade, mas é um amor que se entrega em favor daquela pessoa amada. Amém? Amém, homens? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí se parar até aí tá bom. E a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto? Nós maridos, será que estamos dispostos a amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Estamos dispostos ao sacrifício pela nossa esposa? É esta a pergunta. O nosso amor para com a nossa esposa é altruísta. Eu estou falando, estou vendo o seu servindo, dando uma aconchegada ali de Dona Maura. Deve ser que ele está cochichando alguma coisa boa para ela ali, né? Acerca do amor. Mas outra coisa, como é que o marido tem que amar a sua esposa? De uma forma altruísta, um amor alto padrão. Mas diz mais o texto: Cristo a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Cristo investiu na santificação da sua esposa. Cristo investiu na santificação da sua esposa. O que significa dizer neste paralelo é que nós devemos também cuidar da santificação da nossa esposa. Não apenas, muitas vezes, viver naquele ambiente de crítica, de ficar jogando na cara, só falando dos defeitos, só criticando, não é? Mas, ao invés disso, o ambiente do lar deve ser um ambiente de santificação, onde a esposa se sinta protegida, onde a esposa seja santificada, seja separada, seja consagrada, onde haja pureza neste relacionamento. Uma das formas que o marido santifica a esposa é quando ele é puro, moralmente puro. A palavra de Deus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Uma mulher
é tratada dignamente quando ela é honrada com a fidelidade e com o amor do seu esposo, com o cuidado e o carinho do seu esposo, com a preocupação com o bem-estar espiritual dela. De vez em quando a gente fala alguma coisa lá em casa, e se eu quiser cobrar, Viviane diz assim: você é o líder. Aí eu fico meio bravo às vezes, mas a verdade é essa mesmo. Aqui está dizendo que o marido é sacerdote do lar, que nós como maridos, não, aqui é muito bom porque tem muito problema nas culturas de dominação, e a gente tem que saber que é o seguinte: o problema da família hoje não é autoritarismo, o problema da família hoje é falta de autoridade. O problema da relação conjugal não é que o marido quer mandar na mulher. Às vezes até quer. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós maridos somos ausentes e omissos na nossa função. A gente acha que a nossa função como homem, em algumas cabeças é assim: se eu trabalhar, eu estou cumprindo o meu papel. A mulher não trabalha. Quem disse que quem tem que orar pelos filhos são as mulheres? Quem disse que a obrigação de abrir a Bíblia dentro de casa para ler com os filhos, orar com os filhos, preocupar com a salvação dos filhos, reunir para um culto doméstico, que essa é uma preocupação e uma responsabilidade das mulheres? Cristo não santificou a igreja? Cristo não ama a igreja? Nós, como homens, como sacerdotes do lar, temos o dever e temos sido omissos nisso, de cuidar da santificação do nosso lar. Um ambiente onde exista oração uns pelos outros, leitura da Bíblia, consagração. Um ambiente do lar onde existe altar, lugar de adoração ao Senhor. E a iniciativa primeira e a responsabilidade maior é dos homens. Quem é homem, quem é marido aqui, levante a mão. Faça assim para mim, diga assim: a responsabilidade é minha. Você ficou com a boca fechada porque quis, não é obrigado a abrir. Mas a responsabilidade é sua e é minha. É nossa. Cristo amou a igreja. Cristo se sacrificou por ela. Cristo investiu na santificação, no zelo pela sua igreja. Cristo se preocupou com a reputação da sua esposa, a igreja. Olha o que diz o texto: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Quantas famílias onde as mulheres estão enrugadas, feridas, destruídas na sua autoestima, porque não são amadas, são maltratadas, são vilipendiadas, são traídas, são machucadas pelos seus esposos, nessa cultura vulgar, onde marido tem direito a tudo, e mulher, às vezes, é tida como se fosse realmente um objeto do seu uso, dentro do ambiente da casa. Quantas feridas e quantas amarguras. E aqui está nos ensinando que assim como Cristo cuidou da reputação e cuida da reputação da igreja, os maridos devem cuidar do bem-estar físico e emocional da esposa. É caro, mas faz bem para a autoestima da mulher se apresentar bonita. De vez em quando vai lá no fundo do baú, mas arrasta alguma coisa para fazer o cabelo, para fazer as unhas, né? E as mulheres vão dizer assim: não, pastor, isso aí é o que cuido, não é nada. Eu não dependo de marido para isso, não, graças a Deus. Não estou dizendo que dependa, mas estou dizendo que no ambiente do lar, o marido tem que valorizar isso. Tem que se apresentar, ou apresentar a sua esposa sempre bonita, alegre, arrumada. E isso às vezes custa caro, mas é uma forma de valorizar, de honrar, e é uma forma de cuidar também da reputação da esposa. A esposa tem que ser bem cuidada na sua saúde emocional, para não viver enrugada, machucada, cheia de amargura. O apóstolo Pedro diz assim: tratai-a com dignidade como parte mais frágil.
E ainda diz para os homens, para amar as mulheres, para tratar com dignidade, para entender que ela é mais frágil. Quem diz que mulher é sexo frágil não é essa música que diz aí mais a Bíblia é quem diz que a mulher é mais frágil na sua estrutura física e emocional. Não tem como a gente mudar aquilo que Deus fez, mas Deus fez pelas razões que aprove a Ele fazer. Deus colocou o homem como liderança no lar, pelas razões que aprove a Ele fazer. Às vezes a cultura pode, por causa do pecado, deturpar, corromper e trazer a ideia de que isso é a ideia de dominação. Mas quando Deus estabelece o que está na mente de Deus, é a ideia de proteção, é para proteger a mulher, é para abençoar a vida da esposa, é para que ela se sinta honrada, protegida, amada, é para que ela cumpra também o seu papel como esposa, sem essa sobrecarga que às vezes a gente está vivendo hoje aí, que é a mulher que cuida de tudo. Então é sabedoria de Deus para que o ambiente do lar seja um ambiente abençoado. Colossenses 3,19 diz: marido, amai as vossas mulheres, não a trateis com amargura. Não devemos amargurar a nossa mulher. Sua liderança, abre aspas, que é uma citação, acho que é de Don Stott ou de um outro que eu pesquiso. Sua liderança nunca deve ser usada para oprimir a esposa. Anseie por vê-la libertada de tudo quanto estraga sua identidade feminina verdadeira, e que ela vá crescendo em direção, entre aspas, à glória, à perfeição da personalidade realizada, que será o destino final de todas as pessoas que Cristo redime. Cristo quer aperfeiçoar a nossa vida. E num ambiente familiar, onde há amor, onde há cuidado, onde há respeito, onde há submissão, onde há carinho, onde há preocupação um com o outro, esse ambiente é um ambiente agraciado e que permite então o aperfeiçoamento da personalidade tanto do homem como da mulher. Outro ponto, Cristo se preocupa com o suprimento da sua esposa. O versículo de número 28 e 29 diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, como Cristo ama a igreja, que é o seu corpo, semelhantemente nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. Ficou entendido o tamanho da nossa responsabilidade? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Cristo investiu na santificação da sua esposa, a igreja. Cristo se preocupou com a reputação da sua esposa, que é a igreja. Cristo se preocupou com o suprimento da sua esposa, porque Ele ama e Ele cuida da sua igreja. Então, irmãos, o apóstolo conclui o ensinamento, chegando no versículo de número 31, dizendo: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, ou seja, em qualquer que seja a circunstância, seja como for, independente da cultura, independente da época, qual é o dever? Cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amar, aliás, o que significa ser submisso? E entregar-se a alguém? Ser submisso é quando a gente se submete à autoridade de alguém. E amar é quando a gente se entrega por alguém.
E a palavra de Deus está dizendo: maridos, sejam amorosos, dedicados ao bem-estar das vossas esposas. E dizendo: esposas, respeitem, honrem aos seus maridos. Concluindo, irmãos, o apóstolo Paulo não está escrevendo tudo isso como padrão para a sociedade. Ele está escrevendo como padrão para a igreja. Por isso você pode ver que todos os ensinamentos ele sempre fala no Senhor, no Senhor, no Senhor. Agora, mesmo escrevendo para nós, como será a nós possível vivermos este padrão? Talvez, ao ouvir uma palavra assim, você também seja como aquela irmã que diz: isso é uma utopia, isso está fora do contexto, não é mais possível tais ensinamentos para este mundo da pós-modernidade. Nós cremos que a palavra de Deus permanece eternamente. Não depende da época, não depende da cultura. É a palavra de Deus. Agora preste bem atenção, para terminar. Como é possível viver esse padrão? Vamos voltar para Efésios 5,18. Só é possível viver esse padrão se tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Só cristãos, só crentes, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, para, rendidos diante da palavra, buscar viver este padrão revelado a nós, que temos o Espírito de Cristo, que devemos andar no Espírito, que não devemos apagar o Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, irmã e irmãos, não é alguma coisa para acontecer quando você estiver no culto. Você não pode fazer como uma outra irmã que chegava para os irmãos, ia para o culto, para a reunião de oração, chegava lá, ela tinha aquelas experiências e era avivada com aquelas experiências e ficava animada e diz assim: mas eu gosto de vir para a igreja, porque quando eu venho para a igreja eu fico cheia com o Espírito Santo. Lá em casa não tem como eu ser cheia do Espírito Santo, porque lá em casa é uma bagunça, é uma confusão, então eu não posso ser cheia do Espírito Santo dentro da minha casa. Irmãos, isso é heresia. Você quer ver revelação de Deus para você? Você quer ver bênção de Deus para você no culto? Você quer ver manifestação da glória de Deus para você na igreja? É você ser cheia e ser cheio com o Espírito Santo lá dentro da sua casa, no quarto da sua casa, na sua cozinha, na sala da sua casa, diante da televisão, cheio do Espírito Santo, para você ter discernimento e apagar da tela muita miséria para a destruição da família que está presente. Então, seja cheio com o Espírito Santo lá na tua casa, lá no teu quarto, lá no teu trabalho, para você viver esse padrão aqui. E isso não é padrão para ser vivido durante 1 hora de sermão, durante 2 horas de culto. Isso é padrão para a vida cristã. Mulheres que se submetem, porque se submetem ao Espírito Santo. Homens que amam, porque são cheios do Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor. Lares abençoados, com um ambiente onde há paz, há amor, há alegria, há um relacionamento saudável, porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, diz a palavra do Senhor. Então, enchei-vos do Espírito.
Aí você vai conseguir viver o padrão da submissão. E os maridos vão conseguir, ou nós maridos vamos conseguir viver o alto padrão do amor revelado na palavra. Como Cristo amou a igreja. Senhor nos abençoe. Nesse momento convidamos o coral da igreja, que vai estar fazendo uma participação. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é
maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Deus prometeu o melhor pra mim e eu nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Meu mundo se acaba e o sol não mais brilha. O Deus que um dia me chamou será para sempre o meu. Será para sempre o meu. Será para sempre o meu.
Você pode se preparar para o momento da ceia, baixando sua cabeça e tendo um momento de oração e intercessão ao Senhor, um momento de confissão. E não puderam estar aqui. E não apenas isso, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor se compadeça deles, que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor, Deus, vai estar abençoando a vida de cada um deles. Sabemos, ó Deus, que temos irmãos também fazendo tratamento em Salvador, outros vão fazer exames, outros receber exames, passar por cirurgias. Que o Senhor, Deus, esteja derramando a sua graça, derramando a sua misericórdia sobre a vida desses irmãos. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, para que o nosso maior desejo como igreja venha a ser cheio do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, meus queridos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Ide em paz, meus queridos.